feriado amanhã. Deus concede-nos mais um dia. É de folga? Será? Se você percebeu, toda a liturgia voltou-se para a alegria e sobre trabalho. Não sei quantos se atentam a isso, que dá trabalho aos pastores na hora de preparar, né, reverendo? Tem que voltar a atenção para a temática. E, como temática, também nós temos o cuidado. Além de uma outras formas de podermos pregar numa sequência dentro de um dos livros bíblicos, você também pode e deve também buscar seguir o calendário litúrgico da igreja. E dentro do calendário litúrgico da igreja, inserir as datas civis também. O calendário litúrgico, quem ainda não ouviu, tem 2 ciclos que ele se baseia. É o que trata de Natal, então o momento do advento prévio ao Natal e logo depois, considerado até o batismo de Cristo. Então, chegou o rei. E depois o período chamado segundo ciclo, que é o da Páscoa. Como é esse momento? Vem um período prévio à Páscoa, tem a entrega do Senhor Jesus na cruz e tem os períodos de domingos a seguir à Páscoa, em que hoje nós temos o 5º domingo. É um domingo que, para o nosso calendário, inclusive quase que mundial, quase todos os países adotam o dia 1º como o dia do trabalho, o dia do trabalhador. E se encerra em ascensão do Senhor, quando ele sobe aos céus, e depois, em Pentecostes, se encerra esse período, e os 2 períodos interciclos são chamados do tempo comum da igreja. O tempo comum após Natal é aquele que você tem que anunciar, o rei é presente, Cristo veio. E aí vem o período da Páscoa, que depois, ao encerrar-se em Pentecostes, você anuncia, viva no reino que ele implantou. Ele venceu a morte e nós somos mais do que vitoriosos com ele. Mas quando nós falamos que temos, então, essa obrigatoriedade também de tomar cuidado dentro dos períodos da igreja, de pregar aquilo que é no contexto da cidadania do céu, dos crentes, e cidadania dos incrédulos, dia do trabalho. Eu queria, você nem precisa abrir, é um texto muito conhecido seu, nós vamos fazer um sermão realmente temático. Capítulo 2 de Gênesis, verso 3, diz assim, só ouvir que você vai lembrar. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Descansou naquele dia, é o 7º dia. Então, no ato da criação, Deus vai e ensina, porque é aplicado depois em diversas vezes, que um dia é exclusivo do Senhor, sabá, descanso, mas para o Senhor, não sabá para você ficar na descanso, no relaxamento, coisas que muita gente prefere, né? Ah, não quero ter compromisso. Pior, arrumam às vezes até compromissos seculares e se distanciam daquilo que tem como dever no dia do Senhor, o Dominos. É tão bom, né? Quando quer, mas pastor, o senhor falou que é sábado. Mas nós temos o dia da ressurreição, o dia que a morte foi vencida, o dia que o Senhor ressurgindo, ressurgiu em mim e em você a esperança e a certeza de que temos vida eterna. Senão, vã a minha fé, vã a minha pregação, vã é a tua fé. E nesse implantar, através de Deus, no capítulo 2, no princípio, um dia especial, será que foi implantado o dia do descanso, o sabá, para Deus? Eu tenho uma pergunta para falar. Deus, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, precisaria descansar? O dia foi para ele? É uma pergunta mesmo, você já parou para perguntar? Deus precisou então parar para... Como Deus fez, nós temos que... Não, esse dia foi feito para você.
E eu posso basear isso na palavra de Jesus. Você já esqueceu? Questionado, esse está fazendo várias coisas que não podiam no dia de sábado. Jesus, o que questiona eles? Afinal, o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? O dia do Senhor, o dia do descanso, o sábado que vem antes do domingo, repito, Dominus, domingo, dia do Senhor, nós temos como, por isso, o reverendo Gilvan, que pregou sobre isso, e marcou para a gente muito claramente que o dia é do Senhor. O sábado pode ser para descansar, mas por que não outros afazeres ligados, como brilha no teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. E brilha dá sentido de trazer alegria aos olhos de outros. Que fez os dois velhos, eu e Branca, não, a Branca não é velha, eu que sou, ao ver a alegria do teu filho no teu colo, você que está à frente da gente, vibrar com a música, e pequenininho, neném, estou brilhando aqui, fez a gente quebrar, chorar. Ele brilhou porque, às vezes, eu não estou brilhando. Então, nesse dia, brilha para Cristo, para que, às vezes, você possa até socorrer no seu ministério, que Deus confere a você, confiado por Ele, que o ministério foi dEle e é dEle, mas usa a gente para brilhar. E eu quero dizer realmente que, será que, então, o dia do trabalho, o dia do Senhor, é realmente para não trazer alegria ao nosso coração? São muitos afazeres dia da semana, a gente sabe. Aqueles que lutam com dificuldades, aqueles que lutam com desafios, até testemunho, porque a cobrança às vezes está muito grande no seu ambiente de trabalho, da sua faculdade, da sua escola, porque eles estão lá a olhar para criticar e saber, esse que é o crente, né? Vamos ver como é que ele... É o seu testemunho que é esperado, é cobrado, e Deus espera de você para brilhar. Mas Deus quer nos dar momentos de refrigérios. Por isso, tanto foi cantado, tanto foi lido, da alegria do crente. Porque a rotina diária pode nos prender, escravizar. E muitas vezes nos fazer pensar, só tem é o tema da mensagem. Será que tudo é o trabalho? Eu vejo já muitos crentes ainda escravos do trabalho. No dia do Senhor estão preocupados, como vou fazer isso e aquilo? Como contornar esse trabalho, esse projeto, essa cobrança? Mas você não devia estar adorando a esse Deus grandioso, e como falamos, Ele é eterno, onisciente, onipresente, onipotente, Ele tudo pode, para você, para mim. E Ele sabe o melhor. E Ele conhece, está presente lá no teu passado, conhece o teu passado, mas conhece as suas necessidades prementes, presentes, e o teu futuro. Mas quando a gente fala em futuro, a gente começa a viver somente para o futuro. E eu tenho uma crítica muito séria, principalmente para jovens casais. Pastor, fala isso. Jovem casal é aquele que está sonhando com o casamento. Sim, já marcou o dia? A gente está trabalhando muito para juntar. Gente, se fosse ruim, olha a barriga do nosso pastor. Olha a barriga do... Olha ali outro. Só vou salvar o reverendo Dercy, porque está o mais elegante de nós. Foi ela que está fazendo dieta com você, né? Eu nem falo mais da minha. Porque a gente aponta, mas sempre 3 estão virados para a gente, não adianta, né? Então é muito bom, para de enrolar esperando para juntar riqueza. Ué, você já futucou a sua? Eu sabia que ia ter alguns cutucados aqui. Eu sabia que Deus ia bater no teu coração e dizer, você está esperando para fazer aquilo que Deus tem te chamado, porque você está esperando chegar um momento. O presente é agora. Futuro a Deus, diz o ditado popular. É o quê? Pertence a Deus. Ah, mas pastor, nós devemos planejar. Pensa, lógico. E a Bíblia está falando lá, cuidado
para que você então comece uma obra, igual aqueles incrédulos, você começa, não planeja e deixa aquele esqueleto lá parado, e fala a vergonha que é para você. Tem a Bíblia lá alertando isso. E eu quero contar que há alguém muito importante no relato bíblico, dentro de toda a Bíblia, porque ele é que é o princípio, o meio e o fim dentro do ensino bíblico. Jesus era festeiro. Ué, pastor, como o senhor está forçando uma exegese nisso? Ah, é? Estou forçando. Jesus participava de festas ao ponto, até mesmo quando faltava vinho, ele mandou a água virar vinho. Mas ele também já ensinou aí na palavra dele, até os apóstolos, não vos embriagueis com o vinho. Para dar prazer do paladar, como um dos textos, tomai bebida doces. Está lá que nós lemos hoje. Ali nós temos então que entender que tudo é domínio. Tudo é até aqui é prazer. A partir daqui é vício, é dependência, é erro. Então não. E o interessante, ele não recusava convites para festas. Tem isso? Tem. Não importasse se era crente ou incrédulo, pecadores. Qual era a categoria de pessoas que ele mais batia? Pode falar, você sabe, né? Escribas e fariseus. Em relato de Lucas 7, no verso 36, Jesus recebe um convite, não precisa nem abrir, de um fariseu. Não tomam nem cuidado de dar o nome dele. E Jesus chega, sim, vou cear contigo, vou participar. Então, o homem de vulto mais importante naquela região vai à casa dele e ele então sentiu, vou receber na minha casa, vou mostrar que eu sei contornar o problema desse que pode estar sendo herege. Olha, o fariseu estava criticando Jesus, você sabe disso, ao ponto de Jesus falar, escribas e fariseus são hipócritas, mas ele vai na casa dele. Mas não é igual a nossa casa que a gente pega, mura, fecha, era uma casa que dava acesso aos transeuntes ver que tinha uma festa. E você vai lembrar um ato que dois foram muito bem criticados, e ali ensinado para mim e para você também. Ao verem uma mulher chegar aos pés de Cristo, quebrar um vidro de alabastro, o vidro não existia, né? Vamos falar jarro de barro, senão vou ficar forçando a exegese. Um vaso de alabastro, quebrou e derramou, tá bom, de perfume, caro. Secauane, não, mais caro ainda. Né? Esses outros que vocês conhecem, mulheres, né? Tem umas que falaram que não conhecem, trate de dar perfume para ela. Ele pega, joga, e Judas vira para ela, e para outros, fala baixinho às vezes, aquela ironia de Judas. Quantos poderia ter alimentado com esse perfume? Está vendo que desperdício? Jesus fala o que para ele? Deixa ela fazer o que ela faz certo. Ela não sabe quanto tempo, e vocês também não, que ainda terão o dono da festa aqui. Porque Jesus sabia que ele subiria. E deixou claro para eles. Pior ainda é um momento em que o dono da festa olha, vê aquela mulher. Você lembra qual é? A prostituta Madalena, Maria Madalena. Fala, olha, está vendo? Olha lá. Eu convidei, mas se ele soubesse quem está ali tocando, ele nem deixaria. Mas Jesus, conhecendo o coração, vira e fala o que para ele? Para ensiná-lo também. Gozado, eu cheguei aqui na tua casa, você não fez a ablação, você não me deixou refrescar a cabeça, nem a barba, nem lavou os meus pés. Ela, até com as lágrimas, ela lava os meus pés e enxuga com os seus próprios cabelos. Ele não recusava estar nas festas, mas usava da festa para ensinar, para consolar, para brilhar naquele meio. Cuidado, jovens, porque aí vocês têm usado a desculpa esperta. O pastor não cai nessa, não. Então eu vou na boate, que eu vou brilhar lá. Não, já tem muita luz lá brilhando para deixar na escuridão da vida os pecados serem feitos às escondidas, tá? Não cai a gente, não. O conselho vai saber se você estiver frequentando ambientes assim. Não faz, não. Vai fazer mal a você. No mundo de pecado, o que eu vou ter para comemorar? Poderiam perguntar aos cristãos. Por que Deus, então, deseja as comemorações fazerem parte da nossa vida?
Mas Deus quer? Ué, você conhece o Antigo Testamento? O povo de Deus apresenta-se ali diversos relatos de comemorações que Deus ordenava. Vamos lembrar? Levítico 23 apresenta algumas festas solenes do Senhor. Sábado, dia do descanso, está lá em Gênesis até. A Páscoa, é o quê? Passagem do anjo que tirou a vida dos primogênitos e que fez com que isso o povo fosse libertado, porque até ali os outros sinais, não, isso aconteceu, mas na hora que passa e só mata os primogênitos e só na casa dos egípcios, opa, tem alguma coisa aí realmente sobrenatural, vai embora esse povo, não foi isso? Comemore a Páscoa. Primícias, também chamada a oferta primeira daquilo que você irá colher. Aqui, aquilo que você irá receber do seu salário. Pentecoste, quinquagésimo, que vem então na palavra, 50 dias após a Páscoa. Pentecoste. Yom Kippur, dia da expiação. É o dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e expiava o pecado em nome de todo o povo. Festa dos Tabernáculos. Estou botando 6 aqui, mas vou lembrar de outros. Festa dos Tabernáculos, também chamada Festa das Colheitas, porque celebrava os 40 anos que passavam o povo no deserto, para chegar até a terra prometida. Então, lembra, tem durante a sua jornada os tabernáculos, os momentos das tendas, os momentos em que você não se sente seguro, não tem paredes a te proteger, um teto sólido para te proteger, mas Deus está contigo, você viu? No sol muito quente, tem a nuvem, e a fogueira eterna, não sabe como, que era o tamanho disso, para clarear a noite, para você continuar seguindo em frente. Era celebrado assim, Festa dos Tabernáculos. Mas tem outras 3 festivais, não era somente uma data, mas um período de festas muito longo em que o povo celebrava. Festa dos Pães Asmos, eram 7 dias, imediatamente após a Páscoa, marcava então o início da colheita da cevada. Olha como é que é festeiro esse povo. Festa da colheita, parecido com aquele que a gente chamou lá de Festa dos Tabernáculos, mas é de forma mais forte ainda. 50 dias após o dia da primícia, que é a festa da primícia, você fazia durante 50 dias, e começando ali nas primícias, a cerimônia de apresentar o primeiro fecho, e assim, nós temos 50 dias de celebração. Primícia começava e toda a festa era a festa da colheita. E festa da tabernáculo em si, fazia essa lembrança lá do período que estava, mas acontecia sempre ao final também da colheita. Olha então, quando se encerra a colheita das azeitonas e de frutas, vamos celebrar também. Há outras festas, toque de trombetas, ano inteiro celebrando, de jubileu. Após a cada 50 anos, o povo de Israel até hoje celebra. Mas para quê? Qual a razão de tanta celebração? É um problema sério você sempre trazer essa questão, né? Eu trago às vezes, porque nós vivemos para o futuro. Aquela crítica que fiz agora para os jovens casais que estão para casar. Aquele que é um profissional que poderia pensar que quanto mais eu me sacrifico, mais eu me abscondo, fico só para mim, esqueço a família, deixo no dia a dia da semana. Eu ouvi essa semana, vejo também minha filha fazendo isso. Os pais são mais aqueles tolerantes, a mãe é que acaba educando o filho, porque às vezes no convívio do dia a dia ela é que implementa a correção, e o filho aproveita, o pai está ausente, o pai, mamãe cobrou, a mamãe bateu, o pai vai, tenta o quê? O meu é o contrário, eu acabei sendo parecido com meu pai, criado dessa forma. Sua mãe falou que você fez de errado, então agora que você vai ficar mais de castigo. Mas muito pai na sociedade, porque sabe que é totalmente ausente,
porque pensa que só em sacrificar-se pelo trabalho para ganhar mais, para obter lucro, para obter promoção, ele vai conseguir dar algo melhor para o filho, que às vezes ele já até perdeu. Não vivem o verdadeiro presente. Vive com o olho no futuro, esquece que está ao redor. Vive pensando em ter uma saúde muito boa, mas que não faz os seus tratamentos, sua alimentação de forma correta, e aí a vida vai passando. Esquece de buscar o presente mais perfeito. Ficamos olhando e sonhando com o futuro, só que adiamos a nossa felicidade, a felicidade da vida, e que passa por nós, passa até quando nos demos conta, já passou. Deus quer que sejamos felizes, todos os dias. E não é um dia eu serei, seja feliz todo dia. Depois você volte a ler essa liturgia. Foi muito difícil a gente chegar, o que Deus quer? Isso está me incomodando, pensar no dia do trabalho, pensar no calendário litúrgico, mas o que Deus pode querer aplicar ao meu coração dessa forma que leve? Hoje eu já vi 2 pessoas que me deram um sinal claro, olha, foi para ela que Deus está... E sei que para você Deus está preparando algo também nessa manhã. Corrigir o teu agir, o teu pensar, o teu sonho de futuro, para que o seu presente hoje seja prazeroso, alegre, de gozo e contentamento. Desde o princípio dos tempos, Satanás quer deformar aquilo que verdadeiramente Deus traz de alegria ao nosso coração. E isso longe de Deus. E ele usa, vou jogar um termo bem aqui, chulo, de forma muito inteligente. Eu não gosto de inteligente para aquilo que é mal, ardiloso. Então, quando você vê alguém que é esperto demais, não chama ele de inteligente para o mal, ele usa de ardil, tá? É melhor do que chamar essa pessoa de inteligente, que inteligente para o mal é maldoso. Então não é inteligente, é burro, é ardiloso. Satanás usa de festa genérica. Acabamos de citar várias festas que Deus deu ao seu povo. E qual festa dá hoje para a igreja? O seu povo. Qual é? Do calendário litúrgico, mas de forma semanal, qual é? O Dominus, o dia de domingo. A prática judaica, nós podemos, então, ao sábado, por isso que todo mundo aqui diz preferir trabalhar em semana de 5 dias, né? Gente que gosta de trabalhar menos, mas vamos lá. Trabalho em semana de 5 dias, porque o sábado eu posso descansar, me comemorar muito, fazer festança. No domingo eu volto para Deus. Mas se eu não tiver, vou fazer no domingo. Você está errado. Mas essas festas genéricas, e eu estou usando isso para dizer claramente, não é festa original, não é a verdadeira festa, não é aquela que é recomendada por Deus, é uma de segunda categoria. Satanás está oferecendo imitações baratas das bênçãos que Deus nos provém no dia a dia e que devem ser celebradas. Satanás criou até algumas, mas a mais fácil, eu não quero dar o nome, porque você vai associar logo, uma celebração genérica, falsificada, em que as pessoas vão muito para celebrar e bebem muito, se drogam, além de, às vezes, se embebedarem, usam outro artifício para verem-se nas nuvens, não é isso que falam? Eu vejo quase um céu aberto. Esse céu aí, depois você vai ver só trevas. Cuidado. E até uma imitação de prazer dos céus, você chega a ter até orgias sexuais. Cuidado, tá? Porque eu quero lembrar você, que vocês estão conhecendo tão bem a história hoje apresentada, lá no início da igreja, haviam as festas cerimoniais com sacerdotisas que nada mais eram que prostitutas a serviço de quem quisesse ter o gozo eterno. Na Bíblia, você vai conhecer essas festas mundanas que entraram na igreja. Pastor, não fala nisso, mas por que não, se é verdade?
E por que não lembrarmos que podemos aplicar isso para com essas cerimônias, essas liturgias, esses chamados cultos, que o homem é que tem que ser agradado, que seja muito agradável hoje, Senhor, o nosso culto seja muito bagunçado hoje, mas é que nós saiamos daqui vibrantes. É isso? Não é engrandecer ao nome de Deus, curvar-se diante dele e dizer que Tu és poderoso, Tu é que me resgata, Tu é que me dá a verdadeira alegria de viver? Porque me concede salvação, porque me concede a igreja, porque me concedes a família material, porque me dás o pão material. Cerimônias genéricas, segunda categoria, imitações que depois vocês vão ver consequências e o preço que é pago. Atos feitos fora de controle da razão. Porque o que Paulo ensina é oferecer o culto racional. Cada passo, entendas. Cada momento litúrgico, entendas. Que Deus preparou para você se edificar. Fortalecer e estar forte. Edificar é isso, estar forte, arraizado, firmado na palavra. Pode até chegar à consequência de tirar a sua própria vida, e até a vida de outros. Sai da festa e atropela pessoas. Na festa, droga pessoas e numa dose maior, overdose que mata pessoas. É isso que Deus daria como festa? Quando se falar em comemoração, não fique com algo de segunda categoria. Deus que merece a verdadeira celebração, e com isso Ele alegra o seu povo e edifica o seu povo. E eu digo claramente que de todas as pessoas do mundo, os cristãos é que deveriam ser os melhores celebradores e festeiros. E eu digo como exemplo Jesus. Temos a certeza do seu amor, do seu cuidado, e também temos a promessa de uma vida, aí sim é Ele que vai prometer, e não eu querer materializar com minhas mãos, com o meu agir, com o meu tempo, com a minha dependência total de fazer articulações humanas, para conseguir algo melhor para o futuro. Não, Ele é que está provendo. É felicidade sem fim. E com a segurança, Jesus volta. E sempre então vai haver problema na minha vida, sempre haverá problemas de tristezas e decepções na minha vida, mas aqui, enquanto estamos vivendo essas dificuldades e às vezes as limitações da alegria, quando pensamos nessa esperança que é Ele quem garante, podemos fazer de cada dia uma celebração. E eu quero aplicar isso para que não reste dúvida que Deus está querendo transformar sua vida, às vezes sobrecarregada, oprimida, abatida, encarregada de forma que ninguém vê o brilho no seu olhar. Brilha no meio do teu viver. A maior festa que Deus nos dá é você poder se reabastecer aqui dominicalmente. É olhar no olho do teu irmão e poder dizer, que bom, que saudade que me deu. Se eu não pude falar contigo durante a semana, e hoje tem muitos meios, até por videoconferência. Eu quando criança, como pensava, um dia eu vou conseguir falar à distância e ver a pessoa. Os mais antigos, que não é dessa época, devem ter pensado nisso, né? Falam tanto que vai acontecer. Vai mesmo? Eu vivi isso. Estou querendo viver do carro voador. Eu sou doido por carro. Está perto. Eu acho que antes de Deus me levar para a glória, eu vou andar de carro voador ainda. Consegui andar de avião, falta agora o carro, que eu saia da minha casa e vá para ali. Mais jovens vão viver isso. Oh, que alegria! Essa grande festa de nos reunir dominicalmente para cultuar aquele que é o digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, isso fazemos convocados por Ele. Se nos omitirmos de aqui estarmos, estamos demonstrando clara preferência para festas e afazeres do mundo. E é vergonhoso isso, porque nós estamos nos esquecendo que tudo passa. E como diz Provérbios, tudo é vaidade, vai acabar. E o pior, a saúde vai acabar. Não mais você vai conseguir nem celebrar as festas, quer sejam até mundanas.
Os seus compromissos não podem te afastar do melhor que nós temos: contemplar a majestade de Deus. Quando nos curvamos no dia a dia, frente a Ele, para a nossa oração, para o culto diário, hoje, de forma especial, é que vivemos como povo de Deus. E não há povo sozinho, de um só. Não há povo de uma família só, apesar de sermos constituídos de família. Há coisas diferentes que você pode sim fazer para ter mais alegria na sua vida. Não são aquelas regrinhas do autoajuda, não. Eu quero basear aqui. Comece o dia com Deus. Qual a primeira coisa que você faz? Aí você vai dizer que é mais inteligente que eu. Abrir os olhos. Verdade, você foi mais inteligente que eu. Mas assim que abriu e você percebeu que acordou, antes de levantar, você deu graças pela noite? Por olhar ao lado, ver seu marido, sua esposa vivo, e perceber que está vivo? De saber que seus entes queridos, se não acordaram, estão a acordar, e que Deus assim pode e dará um grande e abençoado dia para você? Comece o dia com Ele. Lembre que é com Ele que você terá um dia totalmente abençoado, se Ele for seu companheiro durante todo o dia todo. Segunda coisa, conscientize-se. Você é responsável pela sua felicidade também. Você vai estar sempre apoiando em locais certos ou errados. Apoie-se naquilo que é certo. Apoie em Deus os seus planos, segundo o seu querer, para a sua vida. O que Deus queria que eu fizesse hoje? Está tomando café, já começa. O que Deus vai... Deus vai te mostrar, com certeza. E você vai perceber aquilo que, não voltado para a consciência de que Deus vai dirigir os teus passos, passa ao seu redor e você não vê e não percebe. Acorde com Ele, mas conscientize: Senhor, o que tens para mim de especial nesse dia? Uma tarefa que o mundo também recomenda, mas aqui vale a pena. Faz uma listinha. Deixa, se você ver, tem que adaptar, adapte durante a semana. 10 coisas, eu tenho que estar agradecido pelas bênçãos de Deus. Só aí você vai lembrar: caramba, eu pude acordar, eu tenho um ar para respirar, eu tenho o vigor de me levantar, eu tenho um suspiro da vida para poder, assim, falar para outros. Vai botando. Esses são os que eu lembrei para mim. Bote 10. Que aí, quando você chega lá naquilo que é do dia a dia secular, natural, humano, você vai começar a ver que há outros de ministério, de servir. E aí, quando chegar nesse servir, estou pronto, Senhor, envia-me a mim. Lembra? Isaías? E diz claramente: Senhor, sou agradecido por essas bênçãos, estou pronto para fazer a tua obra. Mais alguma coisa? Durante o dia, procure fazer algo por alguém. Você quer ter alegria? Faz algo por alguém. 2 vão ficar muito felizes. Aquele que recebeu a dádiva, o socorro, o brilhar nos olhos e dizer: há esperança, há cura. E mesmo que esse corpo venha a falecer, a cura já foi dada, a morte está vencida. Mas além daquele e de você sentirem felizes, alegres naquele dia, tem um terceiro que é mais importante. Deus vai olhar e vai ficar: oh, servo bom e fiel, estás sendo fiel no pouco, dar-te-ei da glória dos céus. Vá além. Além de pensar, fazer algo, vá além. Pense naquilo que você acha impossível. Não tenha medo de falhar. Se você entregou o teu caminho ao Senhor, confiou nele, o mais Ele fará. Então pense em algo grande. Ah, mas eu não sou preparado para ser um seminarista, um pastor. Ah, eu não sou preparado para falar do Evangelho a ninguém.
Você está brilhando para estes? Você está com uma alegria que contamina outros que estão sobrecarregados no mundo para que eles possam dizer o que há diferente em ti? Como você consegue ser tão diferente aqui? Porque eu tenho cuidado de olhar e ver, será que no teu trabalho, no seu ambiente, você está sendo mais difícil de lidar, mais difícil de ser olhado e conviver do que os incrédulos? Cadê a alegria? Vá além, pense no impossível. Por último, viva cada dia ao máximo. Deus é por ti. Ele é que vai estar ao seu lado a cada minuto, porque Jesus assim o disse, e eis que estarei, me corrija, reverendos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se está comigo, eu posso vencer a luta, eu posso seguir em frente, eu posso fazer aquilo que Ele está me mandando fazer, e eu falo, não, ainda não, é para o futuro. E o seu presente é morto? O seu presente é apagado? O seu presente é fechado, entristecido, carrancudo? Ele está ao seu lado a cada minuto para te proteger, para te guiar, para te consolar, para te animar. Sabe de onde veio a palavra animar? Ânimo. Ânimo? Alma. Você tem alma? Ou você já está morto? Os mortos não têm ânimo. Os mortos não têm alma. Você já se defrontou com um defunto? Eu não falei presunto, eu falei defunto. Eu me assusto de dizer, estava aqui uma vida, agora tem uma matéria, tem um corpo. Ah, mas Deus vai unir novamente essa alma nesse corpo, mas tão transformado. Eu gosto muito no choque lá, da ressurreição no meu Senhor. Mulher, não me toques, que ainda não subi para o Pai. Eu estou doido para entender isso, mas o Espírito ainda não me revelou. Eu queria ver esses pastores mais preparados do que eu para poder entender como estava o corpo do Senhor. Porque a prova, Joaquim Jeremias diz claramente que os lençóis lá estavam, como Pedro vai testemunha e Paulo registra, mas, espera aí, os evangelhos registram, ali estavam os lençóis em que foram envolto o corpo, em forma de, como é que é o nome da que sai a borboleta? Casulo. Irmãos, a história não quer fazer para o mundo para não chocar, mas Joaquim Jeremias, na tradição, traz claramente que ali estava um casulo de lençol, em que uma pessoa, para sair, teria o quê? Desenrola ele para ele andar, né? Mas o lençol estava formado. A substância foi transformada. E o Cristo, depois era alma, como alguns falaram. Não. Cristo apareceu em alma, em espírito. Apareceu nada, apareceu em corpo. Tanto que como é que foi? Ô, duvidoso? Toma, toca aqui. Bota aqui, bota a mão aqui. Olha onde estavam os cravos e a lança me cortou. Bota a mão para você crer se é corpo ou não. Me dá de comer. Ah, quantas coisas eu quero poder realmente deixar em paz o meu coração, que isso não vai me edificar para a salvação. Mas quanto mais você lê, e eu digo claramente, não se deve questionar o ensino bíblico. Mas espera aí, Deus não me fez autômato. Eu não sou robô em que uma programação é feita e que você segue ipsiliteris. E quando há uma deformação, como está havendo nas inteligências artificiais, em que estão dando mais liberdade do if, eles liberaram o if, faz e monta a sua memória, monta o seu raciocínio, o perigo está aí implantado. Não estou alardeando problemas, estou dizendo, está aqui, aquilo que é a obra da mão do homem. Deus me fez uma forma para me poder trazer. Para quê? Por quê? Ah, isso não está revelado? Fico quieto. Isso está revelado? Quero poder, às vezes, até ensinar aqueles que têm o senso crítico, porque
ao próprio Cristo na cruz, ele questiona: Pai, por que me desamparaste? Jesus questionar Deus, e a gente quer ficar como vaquinha de presépio, né? Eu me levanto contra aquilo de seguir a qualquer líder, que aí o perigo é: vou seguir o pensar do homem? Basta para mim isso. Nem mesmo os catecismos, nem mesmo uma confissão de fé tem autoridade para derribar isso aqui. Porque foi interpretação momentânea. E isso, nos dias que vão se reformulando, podem tirar a alegria de pessoas. Cuidado. Eu quero botar para você uma frase. De que vai adiantar eu interpretar o que está na Confissão de Fé de Westminster? Bem lembrado hoje, foi o ápice das interpretações dos catecismos reformados, das confissões reformadas. Mas lá consta: o Papa é o anticristo, porque estava matando crentes, porque ameaçava a igreja reformada. Hoje eu vou pregar isso? Me desculpa, eu não vou pregar. Eu não vejo como verdade revelada aqui. As verdades podem ser temporais. Cuidado para que não sejam verdades humanamente interpretadas para que virem dogmas. Nossa igreja está com sério problema hoje, porque interpretou em perguntas de confissão algo que não é bíblico. Se quiser, pergunte aos pastores. Eu quero concluir. Há um grande sacerdote e escriba no Antigo Testamento que pode resumir todo aquilo que eu pude falar, com muitas falhas. Eu lembro da pregação de Esdras, no tempo do rei Neemias. E olha que não é um sermão aí de 30, 40 minutos. Lá em Neemias 8, verso 3, ele diz que Esdras pregou desde a alva, bota aí o amanhecer do dia, começa 6 horas, tá bom. No Brasil, 5 e pouco. Na Europa, essa época, só amanhece quase 8 horas. Mas na alva, até o meio do dia, era a pregação de Esdras. Olha que paciência que vocês tinham que ter, hein? Imagina, pastores, pregar aqui às 6 horas, o povo já teria saído, né? Mas diz o texto, Neemias 8, depois você leia, todos, não falou grande parte, falou todo o povo ali chorava, emocionado por ouvir a palavra de Deus. Deus quer mudança, Deus quer nos dar consolo e vibração e fé para seguirmos. Mas o profeta diz: vocês estão chorando? Não, tem algo que eu trago de consolação. Está na hora do almoço, né? Então, preste atenção. Aí registra, estou lendo agora o texto, verso 10. Ide, está na hora de vocês comerem, né? Então, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviais porções aos que não têm nada preparado, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Será que você pode ficar de pé? Será que você pode adaptar o vossa para nossa? Reverendo Dercy, por favor, venha até a frente. Vamos falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos juntos? A alegria do Senhor é a nossa força. Onde você tem força para o viver, para seguir em frente? A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus muito te abençoe e que seja agora uma oração de fortalecimento de fé e sejais despedido pela bênção.